aqui a gravação, tá bom? Ok. Pessoas, boa noite a todos, tá? A gente está hoje pelo Zoom. Eu estou com um pequeno problema de usar o Excel e ele fica travando. Então, a partir de agora, a gente vai ter que usar a nossa disciplina bastante o Excel, né? Então, é dessa forma que a gente vai ter que trabalhar. Então, na aula da quinta-feira passada, eu expliquei um pouquinho para vocês sobre a pesquisa, característica da pesquisa qualitativa, quantitativa, né? Na aula de terça-feira, a gente fez uma diferenciação entre questionário e roteiro de perguntas, né? Para que vocês possam providenciar um roteiro de perguntas. E hoje, basicamente, a gente começa a cair em cima da pesquisa quantitativa. Então, o que acontece? Mais precisamente, vamos trabalhar com o survey, em que o método de pesquisa, né, o instrumento de coleta é um questionário. Então, o que a gente colocou para vocês no questionário? Primeiro, o questionário ele tem que ser colocado, ele tem que trabalhar com questões que sejam de natureza fechada, ou semi-fechada ou aberta, e muito pouco questões abertas. Ou seja, as questões abertas elas têm que ser o mais pontuais possíveis, né? Por quê? Porque se você deixa o questionário com questões abertas demais, o que tem de acontecer? As pessoas não respondem, o teu processo de análise é complicado, né? Então, ou seja, a ideia é que você feche o máximo possível um questionário. Então, o questionário, ele tem, quando a gente vai montar um questionário, a gente já tem que pensar nos formatos de perguntas. Então, as perguntas, elas podem seguir formatos em que as suas respostas têm escalas. Então, quando a gente pensa em escala, a gente já está pensando na ideia de que existe uma graduação. Sim, as escalas, em sua maioria, são graduadas, mas também há escalas que não graduam, tá certo? Então, há escalas que nós chamamos de escalas nominais, aonde os itens da escala, eles não têm relação de valor entre si, né? Por exemplo, a chamada de vocês é uma escala nominal, não tem nenhum item de valor. A Juliana não é mais importante que a Isabela, a Ana não é mais importante que a Juliana, não existe isso. Ah, mas tem uma ordem alfabética. Tudo bem, tem uma ordem alfabética, mas daí? Né? Eu poderia começar essa ordem alfabética de baixo para frente, eu poderia começar essa ordem alfabética ter o sobrenome, ou seja, em nenhum momento há entidades, vocês, entidades, pessoas, alunos, são mais importantes do que o outro, né? Então, numa escala, por isso que a gente chama de escala nominal, porque o elemento da escala são nomes. E esses nomes não têm uma graduação entre eles. Não existe relação de valor entre eles. É diferente quando eu coloco uma escala e eu digo o seguinte, é o que eu já utilizei com vocês em sala de aula, de 1 a 10, sendo 1 nada confortável e 10 muito confortável, qual é a nota que você dá para o seu colchão? Então, nesse caso, eu estou dando uma escala, tá certo? De 10 pontos, tá? Ou seja, que tem uma graduação. Então, quando alguém diz nota 7, né? Esse 7 a gente sabe que tem 8 pontos, tem 3 pontos na frente, 8, 9, 10, e tem 6 pontos para trás, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, ou seja, o 7 tem uma razão de existir. Eu não posso trocar o 7 de nenhum espaço. Então, a escala intervalar, é uma escala de intervalos, ela tem esta graduação. Ela é feita de números, né? E ela gradua. Então, para a gente poder fazer essa explicação melhor para vocês, né? Vocês já começamos essa discussão na semana passada, na quinta-feira, mas hoje eu deixei esse material para vocês, meu Deus, o cabelo tá enorme. Eu deixei esse material para vocês no Moodle e a gente pode ver a seguinte coisa, tá? E a barba também, né? Eu tô parecendo vou terminar vou terminar o ano, né? Mas a meta desse ano é sobreviver, a do ano que vem é ficar bonito, tá certo? Então, a meta desse ano é sobreviver, saúde física e mental, e a do ano que vem ficar bonito, tá bom? Então, eu acho que a do ano que vem é mais difícil. Vamos lá. Então, o que vocês têm? O que vocês têm aqui que eu deixei no Moodle de vocês? Eu sempre gosto de abrir com as informações no Moodle. Então, no Moodle que vocês têm um link, tá bom? Vocês têm, vou deixar até bonitinho aqui e tal. Vocês têm aqui um exercício de pesquisa que nós vamos fazer daqui a pouco.
Vocês têm um exercício sobre medicamento que talvez não dê para a gente começar hoje, mas a gente começa na próxima terça-feira. E tem os slides que vamos trabalhar. Então, quem puder baixar esses slides, dar uma olhada nesses slides, baixe aí, tá? Que nós vamos usar, tá bom? Então, eu vou abrir o meu jogo de slides aqui. Pois bem. Então, nesse jogo de slide, tá certo? Ó, lembrando, tá, pessoal? Lembrando para os amigos, tá? Coloque no mudo no grupo de vocês. Quem não tiver aparecendo nas lives, tem que assistir as lives, tem que baixar os exercícios no Excel, as planilhas no Excel e tentar fazer, tá? Porque senão não vai acompanhar. Ou seja, ou a pessoa vai estar presente aqui, ou ela depois pega a live e ela tenta fazer os exercícios, né, as atividades via Excel, porque senão não vai conseguir acompanhar, vai dar um pouco de dificuldade, tá bom? Então, avisem lá no grupo de vocês, tá? Isso é importante. Então, voltando aqui nos nossos slides, então, o que é interessante? Quando a gente está colocando para vocês o seguinte, toda pesquisa quantitativa, né? Se eu vou utilizar um método survey, eu tenho um questionário. Esse questionário está em formato de perguntas. As perguntas podem ser abertas, fechadas ou semifechadas. Então, as perguntas fechadas, ou até no caso é semifechada, mas como as fechadas, as respostas das perguntas elas estão em formato de escalas. Podem ser escalas nominal, ordinal, intervalar ou de razão. Então, quando eu monto uma pergunta, eu já tenho que entender o que eu posso fazer estatisticamente com aquela pergunta. Existem várias ferramentas estatísticas e, infelizmente, eu só vou poder trabalhar com vocês com o mais básico delas, né? Então, a noção de estatística que a gente vai ter aqui é a estatística mais básica possível. Vamos fazer cálculo? Não vamos fazer cálculo, porque o Excel vai fazer para vocês, né? Então, o Excel faz esse cálculo. O que eu preciso é que vocês entendam o que ele vai fazer, tá bom? Então, que ferramentas estatísticas nós vamos trabalhar com vocês? Nós vamos trabalhar com isso aqui, básico. Frequência absoluta e relativa, moda, média, desvio padrão e comparação de média. Então, primeira coisa que vai ter que entrar na cabeça de vocês. É necessário vocês entenderem o que é frequência. Frequência não é no sentido, eu vim, não vim. Fulano veio à aula, fulano não veio. Não é isto. Vamos mudar o conceito de frequência na cabeça de vocês. Se não mudar, é a chave que tem que mudar. Frequência é quanto uma coisa se repete, né? Então, vamos deixar bem claro. Frequência é quanto uma coisa se repete. Então, se eu pegar aqui a nossa live, nós temos uma frequência de pessoas que estão nessa live. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Então, nós temos uma frequência de 10 pessoas. Ou seja, há uma repetição de 10 pessoas na aula de hoje. Certo? Qual é a frequência dessas 10 pessoas? Qual é a frequência de professor e qual é a frequência de alunos? Quem que me responde? A frequência do professor é... A frequência de professor é? A frequência de professor é 1 e de aluno é 11. Aliás, 10. 10. Exatamente. Então, a que eu olhei aqui nos frequência... participantes. Tem gente que vai dizer, a frequência do professor que ele está todo dia. Não, não é isto. Frequência, tá certo? Não é vir ou não vir, tá certo? Frequência é quanto uma variável se repete, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que perceber. É a variável mais simples, em termos de estatística, o elemento mais básico é a frequência. Eu posso ver essa frequência em número inteiro, eu vou chamar isso de frequência absoluta, ou posso ver ela pela sua perspectiva de percentual, que eu vou chamar isso de frequência relativa. Por que relativa? Porque é relativo a 100%. Certo? Então... Você poderia dar um exemplo dessa frequência relativa? Vamos dar agora. Eu ainda... então tá. Desculpa. Imagina, vamos dar agora. Tá? Mas é isso, que bom que você pediu. Vamos lá. Então, o que acontece?
Quando eu tenho uma pergunta, tá certo? Que é em escala nominal, tá? Uma pergunta que é em escala nominal ou ordinal, eu sei que os itens da pergunta, eu só posso fazer duas coisas, tá? Só posso fazer três coisas. Frequência absoluta, frequência relativa e moda. Valor é a frequência, moda é a frequência que mais se repete. Então, vamos pegar o pedido da Isabela, tá justamente aqui. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho aqui, ó, perguntas com resposta em escala nominal. Os itens da pergunta não têm relação de grandeza entre si. Não tem média. Só as frequências de cada um dos itens, né? E a moda da pergunta. Então, por exemplo, a pergunta é sexo, a resposta masculino e feminino. Então, ou seja, eu fiz uma pesquisa e nós tivemos 492 respostas, ou seja, 492 pessoas responderam à pesquisa, ou seja, a frequência total do sexo, 492. A frequência total a frequência de homens, 300. A frequência de mulher, 192. Ou seja, se eu considerar que 492 é 100%, então os 300 representarão 60,98, ou quase 61%, né? E as mulheres representarão 39,02, quase 39%, né? Então, ou seja, esta, viu, Isabelle, é a frequência relativa, ou seja, por que é relativo? Porque aqui é 300, mas aqui é 61%, digamos assim, quase 61%, relativo a 100, tá certo? A 100%. Por isso que a gente chama de frequência relativa. Essa é a primeira coisa, tá bom? Tá bom, professor, obrigada. Esclareceu bem mais agora. Então, assim, eu vou fazer esse cálculo, não precisa que o Excel faz para você, eu só tenho que ensinar como é que o Excel faz para você, né? Uma outra pergunta, por exemplo, essa pergunta aqui, faixa etária. Ah, professor, mas idade não tem uma graduação? Não poderia 18 não é maior do que 26? 18 é maior do que 26? Isso com certeza. Mas nesse caso, a pergunta que eu estou fazendo, eu não consigo tirar as médias. Por quê? Eu só consigo saber quantas pessoas têm de 18 a 25, de 26 a 35, 51 a 65, mais 65, né? Então, frequência total, mesma coisa, que era a mesma pesquisa, ó. 492, 492. Frequência de pessoas mais jovens, de 18 a 25, 226 pessoas. Ou seja, a frequência relativa de pessoas é 45,93. O que é a moda? A moda é o item que mais se repete. Então, a moda na pergunta sexo é masculino, tá certo? Uma vez eu perguntei em sala de aula, né? Uma pergunta, qual é a moda? E o grupo de mulheres era ser maior. O menino, né? A moda é ser mulher. Eu digo, não, peraí. A moda nesta pergunta é masculino. A moda nesta pergunta é de 18 a 25, né? Aí você assim, pô, professor, mas é porque esses termos são complicados. Não é complicado. São termos estatísticos que vocês vão ter que ressignificá-los na cabeça de vocês. Então, moda não é moda de roupa. Moda, em termos de estatística, é alguma coisa que se repete dentro de um parâmetro, tá certo? Então, por exemplo, a moda de alunos nesse exato momento na live continua sendo de 10 alunos, tá? A moda de professor continua sendo 1. Se eu convidar o Fabiano para a live agora, a moda de professor vai ser 2. Desculpa. A frequência de professor vai ser 2. A frequência de alunos vai ser 10, tá certo? Frequência, nesse caso, a moda é professor ou é aluno nesse exato momento aqui na live? Aluno. A moda é aluno. Exatamente isso, tá certo? Então, esta é a ideia que a gente está trabalhando com vocês. Outra coisa, né? Esse tipo de pergunta eu só consigo ver a frequência, né? Eu não consigo tirar média, tá? Eu não consigo tirar média. Olha que interessante. Vou pegar um Excel aqui para vocês verem como a gente trabalha a ideia de média. Eu vou ter que abrir esse negócio mesmo. Tá bom? Só um instantinho.
Tá? Um momento, só um instantinho, porque eu não me preparei. Pronto. Acreditação, beleza. Ó. Então, nós temos aqui 10 pessoas na live, tá bom? Eu vou colocar aqui. Desculpa. Eu vou colocar aqui no Excel 3 categorias. Status, sexo e idade, tá bom? Idade, tá? Beleza. Então, aqui eu tenho meu status é de professor, sexo masculino, tá bom? Idade 50, tá? Vamos colocar aqui, Paulo, status aluno, tá bom? Aluno, sexo masculino, idade, Paulo? 18, professor. 18. Ai, que novinho, olha só. Idade... Você tá novão também, professor? Ah, obrigado, tá certo? Ok, Wesley, tá certo? Status, aluno, masculino. Idade, Wesley? 23. 23, tá certo? Ana, status, aluno, sexo, feminino. Ana? 20. Mês que vem. 20, tá certo? Isabelle, status, aluno, feminino. Idade, Isabelle? 23. 23, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui o 23, tá? Beleza. Então, eu tenho aqui Vinícius Túlio, status, alunos, masculino, tá certo? Vinícius, que idade? 23. 23, tá certo? Fernanda, status, aluna, feminino. Idade, Fê? Idade, a Fê deve estar... Sim, Isabela, eu tenho 50 anos, meu amor, tá? Pensando o quê? Então, vamos lá aqui. Kowalski... Muita acarajé. Aham. Nem posso comer acarajé, porque eu não posso comer camarão. Kowalski, Chan e... Quem tá me faltando aí? Fernanda, saiu? Fernanda saiu da live? Fernanda saiu da live, tá certo? Deze, qual é a sua... Eu vou ter que trabalhar só com... Oi. Vamos lá, Juliana. Juliana, sua Mas estava aqui, professor. Quem tá aqui? A Daisy. Daisy, idade? 20. 20, tá certo? Então, vou fechar o grupo só com mais um aqui, deixa eu ver. Chan, você, Chan. Juliana, 22, tá certo? Então, Juliana, 22, feminino, status, aluno, tá certo? E agora o último, o Chan, aluno, masculino, idade, Chan. Já que ele está falando, eu vou colocar que ele tem 21, tá certo? 21, professor. Não dá funcionando o microfone. Tá bom, então. Beleza. Ó, pessoal, olha só aqui, tá bom? Olha que interessante. Olha só. Essas são as perguntas que nós estamos trabalhando, tá? É como se eu estivesse no questionário. A primeira pergunta é: qual o seu status? Aí a pessoa, ou é professor ou é aluno, as respostas são essas. Qual o seu sexo? Masculino ou feminino, tá certo? Qual a sua idade? Aí a pessoa coloca a idade. Aí o que acontece? Quando eu estou vendo aqui o sexo, eu só consigo ver a frequência. Olha só. Aluno, eu consigo ver a frequência, né? Por exemplo, professor. Professor, eu sei que tem um professor, né? E aqui no grupo de alunos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alunos, tá certo? Beleza, é o que eu consigo ver. Aqui também eu consigo ver só a frequência de masculino, tá? E a frequência de feminino. Vamos ver aqui a frequência de masculino. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 homens. A frequência de feminino é 1, 2, 3, 4. Feminino, 4. Beleza. Eu também consigo ver a frequência de idade. Olha só. A frequência de idade está bem doida aqui. Por exemplo, 18 anos. Tem uma pessoa.
com 20 anos, desculpa, com 20 anos, com 20 anos eu tenho duas pessoas, tá certo? Com 22 anos, 21 anos, eu também só tenho uma pessoa. Com 22 anos, eu tenho uma pessoa. Com 23 anos, eu tenho três pessoas, tá certo? E com 50 anos, eu tenho uma pessoa, tá? Beleza. Aqui, pessoal, na pergunta status, a moda é professor ou aluno? Aluno. Aluno. Na pergunta sexo, tá certo? A moda é masculino ou feminino? Masculino. Masculino. Na pergunta idade, tá certo? A moda, qual é a idade? 23. 23, tá bom? Beleza. Só que tem uma coisa interessante. Eu não posso tirar média de nome, tá certo? Eu não posso tirar média de nome. Então, por exemplo, eu só posso tirar média de número. Então, o que acontece? Aqui eu só consigo ver a frequência. Aqui, quando eu tenho as perguntas que as respostas são número, eu posso ver as frequências, mas eu posso tirar a média. Ó. Se eu for puxar a média da nossa idade, a média aqui vai ser quanto? Ó? Média. Aqui um ok. E vou puxar aqui as nossas idades. Então, a média da gente, né, é 24 anos, tá certo? Lógico que eu puxei a minha média para cima. Aí eu puxo a média para cima. Se eu tirar o meu valor, deixar só vocês, ó, só o grupo de alunos, a média de alunos é 21,25. Ou seja, essa seria a média da idade de vocês. Mas aqui eu não posso tirar a média, ó. Mesmo que eu quisesse tirar a média. Eu vou tirar a média. Vou tirar a média aqui, ó, de masculino e feminino, o intervalo aqui. Ele não consegue ver. Olha, não tem como tirar a média. Por quê? Porque é nome. Ninguém consegue tirar nome de palavra, média de palavras, né? Eu só consigo ver a frequência. Então, essa é a primeira coisa muito interessante a considerarmos nas perguntas, tá? Então, se eu tenho uma pergunta com nome, eu posso só ver as frequências e ver a moda. Se eu tenho uma pergunta com número, tá certo? Eu posso tirar uma média. E às vezes eu coloco o nome junto do número para poder fazer essa graduação, tá bom? Então, isso é um ponto interessante a considerarmos. Então, olha só. Então, eu tenho, primeiramente, né? Já estou aprendendo estatística, vocês. Então, já estou aprendendo. Então, ou seja, nas perguntas em escala nominal, eu só posso ver a frequência absoluta e relativa e a moda. Nas perguntas de escala ordinal, o que é uma pergunta de escala ordinal? Primeiro, dificilmente, tá certo? Dificilmente assim. Hoje a gente usa muito pouco escala ordinal. Às vezes se utiliza, tá certo? Mas a ideia é, se você vai utilizar a escala ordinal, você transforma ela numa escala intervalar. Eu vou explicar para vocês como é que é uma escala intervalar, que é uma escala de números. Ela tem intervalos de números iguais. Por isso que a gente chama ela de intervalar, certo? Então, aqui, escala de satisfação, que você tem assim, 1, nada satisfeito, 10, muito satisfeito, é uma escala de números e é uma escala intervalar, né? Então, a escala ordinal, a gente evita usar a escala porque, como é que eu posso dizer? Ela não ajuda muito estatisticamente. Então, a gente sempre transforma ela numa escala intervalar. Mas olha só o que é uma escala ordinal. A escala ordinal é quando eu peço uma ordem de alguma coisa, tá certo? Então, olha só, vou fazer uma pergunta aqui para um de vocês aqui, deixa eu ver quem está aqui, Isabelle, tá certo? Então, para Isabelle, que ela... Isabelle, qual é a sua fruta preferida? Melancia. Melancia, tá bom? Aí eu vou dizer assim para você, Isabela, eu vou dar para você 3, você já falou, sua fruta preferida. Aí imagina que eu vou pegar as frutas preferidas de todo mundo, concorda que eu vou ver só as frequências? Quantas vezes, quem prefere mais melancia, quem prefere mais morango, quem prefere mais kiwi, quem prefere mais jaca, enfim, né? Então eu só consigo ver as frequências de quem prefere uma fruta ou quem não prefere, né? Agora, se eu chego para a Isabela e digo assim, Isabela,
eu vou dar aí o seguinte, tem 4 frutas, né? E 4 frutas, né? Aham. 4 frutas. Qual a sua ordem de preferência dessas frutas? As frutas melancia, banana, morango e abacate. Qual a ordem de preferência para você? Primeiro, Melancia, depois, morango. depois. Abacate eu nunca comi, pois é. Então vai ficar por último e terceiro banana, então. Você nunca comeu abacate? Não, Nossa Senhora! não tenho coragem de experimentar. Sim, eu sou louca. Experimente, tá certo? Muito legal, tá certo? Tá bom. Tá bom, então. Eu faço uma vitamina de abacate bem pesada, tá entendendo? Wesley falou agora. Aham. Eu faço Nossa, é a melhor vitamina que existe. Eu não gosto Já fizeram pra mim, eu não quis tomar. Já trouxeram abacate pra mim, eu não comi. Uhum. Não, eu faço uma que é uma abacatada especial, que é com, em vez de leite, você coloca leite de coco. Leite de coco, canela e abacate e um pouco d'água. Ah, quem sabe assim eu não tomo. Vou fazer Ó, aqui um dia. vou pegar essa receita. Mas pega, mas Anota aí, Wesley. só que tem que ter um pouquinho de cuidado. Quem não é acostumado com leite de coco, bota pouco, tá? Porque ele é gorduroso e às vezes dá um pouquinho de... deixa as fezes pastosas, ou então líquidas. Estabilidade. Vamos lá. Aula de gastronomia aqui também. Gastronomia e fisiologia. Vamos lá. Então, o que você fez, Isabelle, agora foi dar uma ordem, né? Então, eu posso perguntar para o Wesley a hora. Ó, Wesley, a mesma coisa. Dessas 4 frutas, melancia, abacate, morango e... Qual era a outra? Banana? Banana. Tá Banana e certo? melancia. Qual a sua ordem de preferência? Primeiro. Melancia. Uhum. Primeiro melancia, segundo banana, terceiro morango. Não, terceiro abacate, quarto morango. E Beleza. qual que era o... Pronto, só essas mais 4 um? mesas. Pronto. Só esse? O que vocês fizeram? Vocês colocaram na ordem, certo? Colocaram na ordem. Aí vocês, mas não dá para tirar a média, porque tem uma ordem. Ó, eu posso até tirar a média, tá certo? Posso tirar a média. Mas tem uma coisa, eu não sei qual é a distância. Porque, por exemplo, digamos que a Isabelle e o Wesley tiveram a mesma escolha. Digamos que em primeiro lugar foi foi melancia, em segundo lugar morango. Só que acontece o seguinte, para a Isabelle, o morango está aqui e a melancia está aqui em primeiro e o morango está bem aqui, bem pertinho, na escala de preferência dela, né? E o Wesley, para ele, a melancia está bem aqui, mas o morango está bem aqui atrás, ó, bem distante. Então, ou seja, não tem a mesma distância. Então, se eu tirar a média, não vai ser justo. Por isso a gente evita, a gente só vê as ordens, tá certo? Só veja a ordem. Então, ou seja, é por isso que eu não gosto de pergunta ordinal. Eu evito e, tipo assim, digo para vocês, não coloque perguntas que tem uma escala ordinal nos questionários, tá certo? Evitem. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu coloquei a seguinte coisa, ó. Para você, quais os 2 elementos mais importantes para uma pessoa se sentir feliz? Marque só 2 opções, sendo um para a primeira e 2 para a segunda. Ou seja, eu coloquei 13 itens mais outro, ou seja, é uma pergunta semi-fechada ou semi-aberta, né, que a gente pode considerar. E aí a gente está fazendo a seguinte coisa. Eu peço para as pessoas colocar 2 itens. O mais importante para mim é dinheiro e depois religião. Aí a outra pessoa diz, o mais importante para mim é saúde e depois estar com quem ama. O mais para mim depois primeiro dinheiro e depois encarar a vida de uma forma leve. Ou seja, cada um vai dar a sua ordem. Então, ou seja, nesse caso, a gente consegue ver só as frequências. Ó, eu consigo só ver a frequência, por exemplo, saúde. Qual a frequência absoluta que ela apareceu primeiro? Qual a frequência absoluta que ela apareceu em segundo? Então, olha só. Aqui nós tivemos 836 pessoas que responderam a primeira opção. E só tive 796 pessoas que optaram na segunda opção. Que marcaram, ou seja, né? Então, saúde apareceu para 396, primeira opção, e apareceu para 36 em segunda opção, tá certo? A gente vai ver aqui que está com quem ama apareceu 23% como primeira opção
e para 24% em segunda opção, tá certo? Então, a gente está vendo aí que, ou seja, eu só consigo ver as ordens. É mais complicado analisar isso daqui, por isso que eu evito, tá certo? Então, quando eu faço um tipo de pergunta dessa, no máximo, o que eu faço? Ou eu digo o seguinte, qual é o mais importante para você? Beleza. Ou eu crio uma escala. Eu crio uma escala de importância. Então, ao invés de colocar esses itens, digamos assim, marque o item mais importante para você, eu crio uma escala de importância. Eu coloco os itens e para cada item eu dou uma escala de importância, de muito importante e nada importante. Então, aí eu posso tirar a média, certo? Então, aí é o conceito que a gente tem para tirar a média. Você não gosta de banana? Pois eu digo uma coisa para você. Hoje, porque em casa hoje eu estou fazendo, como agora, tipo assim, eu estou comendo a minha comida e tudo, estou evitando sair o máximo possível, então estou criando o que for possível de receita. Hoje eu tinha, aí as receitas o que tem na geladeira, tá certo? Então, vou abrir um canal no YouTube, o que tem na geladeira. Então, hoje a sobremesa foi banana amassada, tinha banana madura, então amassar as bananas, tá certo? Aí coloca canela, coloca pedaços de castanha do Pará, tá certo? E eu tinha um resto de leite de coco, tá certo? Botei só um pouquinho, resto de leite de coco. Vai pro micro-ondas assim uns 3 minutos, tá? Aí, depois de 3 minutos, mexe, beleza. Aí eu vi, dá para colocar um pouco de aveia também. Aí coloquei um pouquinho de aveia. Foi para o congelador. Depois do congelador, tirei do congelador, botei só no extra frio. E tá lá, como se fosse um moussezinho de banana, tá certo? Com canela e um pouco de castanha do Pará. Ficou legal. E aí, uma coisa, o leite de coco deu uma diferençazinha no sabor. Deu uma amenizada no sabor da banana. Ficou bem legal, tá bom? Então, olha só. Então, o que eu quero dizer para vocês? Então, perguntas em escala nominal. Eu consigo fazer estatisticamente frequência e moda. Pergunta em escala intervalar, que é o que nós vamos ver agora. Antes de cair, eu quero pegar esse gancho, porque vai cair daqui a 1 minuto e 40, mas eu vou mandar o link já para a Ana novamente, tá? Então, olha só o que nós temos aqui. Quando eu tenho uma pergunta em escala intervalar, é porque os itens da escala têm uma relação de grandeza, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pergunta, eu perguntei qual o grau de confiança que você tem nas fontes de informação abaixo para auxiliar na decisão de compra de whey protein. Então, o que a gente foi? A gente colocou essas fontes aqui, ó, atletas, embalagem, amigos, avaliação na internet, canal do YouTube, médico e nutricionista, site e rede social de marca e ponto de venda. E aí, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perguntas. Para cada pergunta, a gente criou essa escala, uma escala de confiabilidade, né? Que vai de 5, muito confiável, a 1, nada confiável. Então, eu tenho intervalos iguais, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Eu poderia fazer 10, 8, 6, 4, 2. Podia ter 2, 1, 0, menos 1, menos 2, tá? Então, eu tenho que ter escalas iguais. E como eu tenho um número, eu posso tirar média, tá certo? Então, ou seja, eu tenho um número, esse número ele tem que ter uma graduação, tá? E eu não posso trocar, por exemplo, aqui eu tenho um nome, mas eu sei que o 5 é muito confiável. Eu não posso colocar aqui 5 é pouco confiável. 4,